Bom, nós vamos tirar um tempinho agora para conversar sobre o conto psicológico, que é o texto que nós vamos trabalhar durante essa semana por enquanto. Esse tipo de texto a gente chama de tipo de texto, né? Ele pertence ao gênero narrativo, que nós estávamos trabalhando em aulas presenciais. E o tipo de texto que eu escolhi para nós trabalharmos agora foi o conto, aliás, é o conto psicológico, que é uma das modalidades desse tipo de texto, conto narrativo, tá? Até porque o conto, se a gente for parar para pensar, ele é tão antigo, né? Não é à toa que tem aquele provérbio português, quem conta um conto aumenta um ponto, né? Ele é tão antigo que a gente não consegue definir ao certo como é este tipo de texto, né? Ele surge em meio à oralidade por conta dos rituais, por conta de histórias que eram contadas ao redor de fogueira, e com o passar do tempo ele foi se modificando, foi se recriando, tomando novas formas, e chegou onde estamos aí, né? Então, o conto escolhido, ele foi publicado em 1960, num livro chamado Laços de Família, pertencente à escritora Clarice Lispector, que é uma das escritoras que possuem como característica principal o gosto e escolha pelo conto psicológico, né? O conto que a gente vai trabalhar chama-se Feliz Aniversário. Mas antes da gente entrar nesse conto aí, eu vou explicar um pouquinho para vocês sobre os elementos, né? Assim como a fábula que nós trabalhamos possui lá seus elementos da narrativa, vamos falar um pouco sobre o narrador, né? O narrador da fábula também é existente. Todo texto narrativo tem que ter a presença do narrador, seja ele em primeira pessoa, que é o narrador personagem, seja ele em terceira pessoa, que é o narrador observador, ou o narrador onisciente, né? O narrador intruso, vamos dizer assim. Além do narrador, que vai delimitar ali para nós o enredo da história, há o enredo, né? O enredo é o começo, meio e fim da história. Dentro do enredo há esses elementos, né? Há também os personagens que, como se trata de uma história breve, de um texto breve, o conto, ele vai delimitar ali a quantidade de personagens, né? Então, como ele é curto, vão ter pouquíssimos personagens dentro desse texto, né? Além de ter poucos personagens, o campo da história ele vai acontecer em um lugar bem delimitado também, não muito amplo, né? A história, por ser curta, ele vai também, além de ter poucos personagens, o lugar é bem limitado, né? E também a gente pode verificar algumas características diferentes de outros gêneros, diferentes da crônica, diferente da fábula, diferente de qualquer outro texto narrativo. O conto ele possui características tão singulares que, de tão breve que é, e ao mesmo tempo tão amplo, tão repleto de assuntos, né? Por isso que há tipos de contos, que é tão rico a gente falar, né? O conto aqui em questão, a gente chama de psicológico por se tratar de um conto contemporâneo, né? Da atualidade. E você consegue visualizar através das características de um conto psicológico, a característica desta autora em questão. Quando você vai ler o texto, você consegue identificar até mesmo o pensamento desses personagens. Você consegue, através da voz do narrador ou através da voz do próprio narrador personagem em determinados contos psicológicos, você consegue identificar até mesmo o que o personagem está pensando, o que é bem interessante de notar em um conto psicológico, né? Por isso que pode ser real ou ficcional. Cabe a nós pensarmos em relação a isso. Como se trata aqui de um conto sobre uma festa, Feliz Aniversário é um acontecimento trivial. Então, nós sabemos que, de fato, essa história pode acontecer. Não foge da sobrenatural, do fantástico,
enfim. Essa autora, a Clarice Lispector, a principal característica dela é esse estado de epifania. Então, a maioria dos textos, a maioria dos contos possuem como característica esse estado de epifania. Mas o que é isso, né? Epifania é um estado divino, no momento em que você está lendo o texto, você consegue se colocar no lugar daquele personagem, assim como Macabeia, que o seu estado de epifania lá no finalzinho, a forma com que a Macabeia acaba falecendo em A Hora da Estrela, que também é de Clarice Lispector, nós podemos notar isso, né? E esse estado de epifania ele vai acontecer aqui nos pensamentos da personagem principal, que é a Dona Anita, né? Que vocês vão conhecer após a leitura. E a Dona Anita ela vai mostrar o tema aqui, várias situações. O medo da velhice, algumas características bem marcantes. A infelicidade, porque ela é uma senhora que está fazendo aniversário, está completando nesta data 89 anos. E aí, tudo acontece normalmente igual em toda a família, em qualquer outra família. O que, por exemplo? Bom, como eu estava falando, os elementos dessa narrativa, elas pertencente assim como nesse conto, assim também em outros textos narrativos. E aí eu parei na hora que eu estava falando para vocês sobre a temática, né? Então, o principal tema aqui nessa história, nessa vida da Dona Anita, né? Desse texto, é para falar, que é um ponto principal da Clarice Lispector, é trazer como personagem principal e voz ativa o eu feminino. Geralmente, a Clarice Lispector trabalha o eu feminino por diversas perspectivas. E é recorrente aí notar nessa personagem e o tema trivial, que é uma data de aniversário, Feliz Aniversário é o título, a gente consegue notar que a personagem principal, a Dona Anita, ela está completando 89 anos. Mas o que deveria parecer como uma data de felicidade, na verdade, não passa de algo que os filhos acabam fazendo por obrigação. Não é à toa que a Zilda, que é a filha que mora com ela, possui algumas falas ali que a gente consegue visualizar como se ela fosse a filha que tinha a obrigação de cuidar dessa mãe, né, nessa idade, né? Só que algo inesperado acontece, que vocês vão observar no decorrer da leitura, que a Dona Anita sempre foi muito silenciosa, sempre teve um estado de mudez, sempre aceitou tudo, mas depois que cantaram os parabéns, onde estavam servindo o bolo e tudo mais, aquela coisa toda de festa de aniversário, a gente acaba notando que ela cospe no chão. Então, esse momento em que ela faz isso, esse tipo de atitude, causa um certo estranhamento nas filhas, na família, tudo, porque ela sempre foi muito pacata, sempre muito muda, sempre muito quieta. A partir dessa atitude dela, a gente consegue adentrar no pensamento da Dona Anita, né? A gente consegue observar que ela achava a família tão hipócrita, a família tão pobre de espírito, tão medíocre, que ela acaba, nesse ato de cuspir, ela vomita os seus pensamentos, ela vomita, ela tá cansada de tantas mentiras, porque tudo acontece como se fosse algo normal. Mas ela sempre quieta, sempre parada. E aí, para ela, toda essa comemoração é uma farsa, né? É uma farsa de data, de um ritual e não de felicidade, né? Então, essa é uma principal característica. Você acha que você vai ler um texto trivial que vai falar de uma data que chama Feliz Aniversário, que deveria ser feliz, na verdade, passa na janela dessa dona, dessa senhora chamada Anita, passa a ter outros pensamentos, né? Você consegue identificar
a partir dessas atitudes, não só dela, como da família, do narrador. Você acha que o narrador vai guiar você para uma situação e, na verdade, ele vai apresentar para você outra situação. Você quer entrar na história, você quer fazer parte dessa família, você quer falar, não pode ser assim. Essa é uma das principais características da Clarice Lispector. Mostrar de fato que a sua história, ela possui entrelinhas. A sua história, ela tem, assim como o Ricardo Piglia nos diz, ela tem dois lados. Ela tem o lado secreto e ela tem o lado que o narrador quer mostrar para nós, como se fosse uma ponta de um iceberg, certo? Então, gente, depois que vocês fizeram essa leitura desse texto, desse conto, eu vou disponibilizar para vocês uma listinha contendo 5 exercícios, que vocês vão falar lá um pouquinho sobre o trecho, alguns trechos dessa história. Vocês vão colocar lá o pensamento de vocês, vão falar um pouco sobre os personagens, o tema recorrente. Eu já digo para vocês, né, que o medo da velhice aparece aí, a inquietação, o pensamento desses personagens, principalmente da Dona Anitta, esse estado de mudez dela, que até então é tudo muito pacato, mas ela, através dessa mudez, ela mostra de fato que ela estava cansada de tudo isso, né? Então, vocês vão mostrar também, vão falar sobre o ambiente, sobre o espaço dessa história, né? Eu vou deixar para vocês embaixo, no link da descrição desse vídeo, os 5 exercícios para vocês resolverem e ir treinando aí, tá bom? Então, do mais, era isso que eu queria mostrar para vocês. Qualquer dúvida é só me procurar, ok? Bye, bye!